Papo. Recebemos aqui na Rede Alesp a deputada Carla Morando, do PSDB. Ela vai falar justamente sobre as ações de combate à Covid-19. Priscila. Bom dia, deputada. Tudo bom? Bom dia, Priscila. Tudo bem? Tudo bem todos da Rádio Alesp? Tudo bom. Deputada, eu queria que a senhora falasse um pouquinho, então, da aprovação, né, do PL 350 de 2020. Eu queria que a senhora desse uma atualizada, então, para quem está em casa, entender um pouquinho sobre esse projeto. Tá. Foi um projeto que a gente chamou aí na Alesp de projetão, né? Foi uma união de muitas leis que foram colocadas, muitos projetos de leis colocados aí pelos deputados durante esse período de pandemia. Foi um projeto que acabou reunindo todos os partidos juntos em um só objetivo, né? Um objetivo de atender a população da melhor maneira possível para atuar aí com o coronavírus. Nós já, logo de início, tivemos ali a votação para redução do nosso salário. Lembrar que foi a única Assembleia do país a fazer essa ação, né, e diminuir o salário dos deputados e também as verbas de gabinete. E agora, com esse projetão para arrematar São Paulo sempre na frente. É isso aí, deputada. Aqui quem fala é Daniel Caniato. Obrigado pela gentileza em nos atender. E a Assembleia Legislativa acabou se adaptando a essa situação, esse momento de exceção, e tem dado continuidade aos trabalhos de forma virtual. Também a Assembleia foi pioneira nesse sentido. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco dessa experiência, justamente em um momento em que as comissões estão sendo retomadas. É possível utilizar a tecnologia e atender às demandas do dia a dia do Legislativo paulista, mesmo de forma virtual, deputada? Sim. Na verdade, tudo foi retomado aí com o plenário. Nós tivemos aí uma experiência muito boa. Eu acho que o mundo é isso, a transformação, é a adaptação. E nós conseguimos aí colocar em prática essa questão de não estar presente e fazer virtualmente. Então, foi muito importante para dar continuidade aos trabalhos, já que a Assembleia estava fechada. De alguma maneira, a gente conseguia atender aí a população através dessa parte virtual. E agora, voltando às comissões, e daqui a pouco voltam outras partes, como CPIs e por aí vai. E a gente vai retomando aos poucos essa rotina que a gente tem. Deputada, nós estamos, então, na fase já de retomada da economia, né? A reabertura de alguns estabelecimentos comerciais. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. No estado de São Paulo, né? Cada cidade, cada município tem uma retomada diferenciada por conta do número de casos, né? De coronavírus. Eu queria que a senhora falasse, então, do estado no geral, a opinião da senhora sobre essa retomada e também, em especial, ali na região do Grande ABC. Claro. Na verdade, Priscila, essa retomada ela é bastante importante para a economia, sempre com bastante cuidado, muita cautela. O governo trabalhou bastante para que a gente tivesse leitos disponíveis, né, para poder atender, porque a verdade do coronavírus é que não basta ser um leito, né, tem que ser um leito com respirador. E isso foi o que mais dificultou todo mundo, não só o Brasil, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, mas todo mundo foi a menina dos olhos de ouro era o respirador mecânico. E que não tem pessoas para fabricarem tantos respiradores assim para todo mundo, com uma demanda tão grande. Então, o governo trabalhou bastante nessa compra de respiradores. Foi muito criticado, mas eu tenho certeza que as pessoas vão enxergar que tudo isso é devido à questão de coronavírus, a lei da oferta e da procura. Sabemos que o preço de tudo, não só de respirador, mas de todos os EPIs que são utilizados, que são muitos, tudo superfaturou, tudo está muito caro. E isso acaba caindo muito no colo
do governo, e que não é uma questão que a gente consegue lidar tão facilmente, já que você precisa de um produto e a pessoa que tem para te oferecer, ela cobra o quanto ela quer. E você não querendo, então fique sem, porque tem outro que quer. Então, isso tudo na cabeça das pessoas, na cabeça do eleitor, acaba caindo no colo do governo, do prefeito e de todos os governantes. E, na verdade, é uma coisa que se chama lei da oferta e da procura. E aí a gente fica na mão dessas pessoas, dessas empresas. E que a gente, na verdade, tem que escolher. Ou você paga, ou você não compra e deixa as pessoas morrerem. Eu acho que foi uma atitude muito sábia dos prefeitos que tiveram essa Deputada, iniciativa. só um instante, por gentileza, que nós precisamos interromper a programação, porque agora o público, o telespectador, vai acompanhar ao vivo a transmissão da comissão. Priscila. Isso, a partir de agora, então, ao vivo, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. Na presidência dos trabalhos, a deputada Beth Saão, do PT. Legal. E nós continuamos com a transmissão desta entrevista com a deputada Carla Morando no YouTube. Seja bem-vindo para você que continua com a gente aqui no YouTube. Deputada, me perdoe a interrupção abrupta. Imagina. Retomamos agora a resposta da senhora. Por gentileza, fique à vontade. Muito obrigada. Só lembrando que nessa comissão a gente vai ter a presença da secretária, nossa secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, que tem feito um trabalho brilhante. Eu só tenho ali a agradecer e a parabenizá-la por isso. Legal. Deputada, perfeito. Não, a senhora quer concluir? Eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Em meio a esse processo de retomada da economia, como bem lembrou a Priscila, o Estado de São Paulo elaborou um programa de faseamento de acordo com os casos de coronavírus e também o índice de ocupação dos leitos de UTI, mas também nós sabemos que existem várias iniciativas que buscam criar aí medicamentos no combate ao coronavírus ou mesmo um antídoto, uma vacina. Recentemente, o governo de São Paulo anunciou, inclusive, o fechamento de uma parceria com um laboratório chinês para o desenvolvimento, em conjunto com o Instituto Butantan, de uma vacina contra a Covid-19. Enfim, enquanto essa vacina não surge, enquanto os cientistas não conseguem descobrir esse antídoto, nós vamos vivendo nesse processo que se chama do novo normal. Eu queria escutar da senhora que avaliação é possível fazer desse processo, esse novo normal, porque possivelmente a gente tenha que conviver com a Covid-19 talvez nos próximos 6 meses, ou talvez 1 ano ou 1 ano e meio. Mas assim, a vida não pode parar, né? Então, como conseguir dar conta das atividades do dia a dia sem descuidar da saúde, deputada? Exatamente. É bastante complicado, as pessoas precisam realmente se acostumar por um período aí a esse novo normal, e eu acho que esse novo normal, Daniel, vai ser sempre, porque a partir do momento agora que a gente conseguir aí a descoberta da vacina e poder imunizar a população, outras doenças poderão também surgir. Então, aquela coisa, né, de abraço, beijo, eu acho que isso tudo ficou bastante comprometido. Eu fico muito triste porque eu tenho uma coisa que eu beijo todo mundo, eu abraço todo mundo. Eu sempre fui desse jeito e isso está sendo bastante difícil para eu me adaptar. Mas eu acho que o novo normal, a partir de agora, terá que ser um novo normal para sempre. Cuidados com onde você coloca a mão, não pôr a mão no rosto, a utilização de máscaras em alguns locais que tenha muita aglomeração, o uso, isso tudo, lógico, depois da vacina, que eu quero dizer, né? Essa coisa do corona vai deixar aí uma nova maneira de se viver e que a gente vai ter que se adaptar. Infelizmente, ele está aí, não tem como voltar atrás, e também outras doenças podem surgir, né? A gente não sabe quando, como, onde, mas é um fato que a gente não pode descartar. Então, o novo normal vai ter que ser uma coisa para sempre. É isso que eu
que eu avalio hoje. Posso estar enganada, mas eu acho que a gente vai ter algumas mudanças de hábito, como teve quando aconteceu aquela crise hídrica, que nós tivemos que fazer uma mudança toda, né, na economia de água, sem água. Então, aquilo tudo foi se adaptando. Quando a gente teve aquele apagão, onde as pessoas deixavam muitas luzes acesas, as coisas mudaram e mudaram para sempre. Então, acredito que o coronavírus também vai deixar esse legado aí de uma mudança para sempre. Mas, voltando à questão da retomada, eu acredito que a retomada é muito importante. Eu também sou comerciante e também sofri bastante com as lojas fechadas durante 2 meses e meio, quase 3. É difícil de segurar as pontas, porque você tem os compromissos, porque você não para de pagar, né? Não para de pagar nada, a não ser você coloca lá um funcionário lá em suspensão, para que não fique nas suas costas somente o valor, mas o resto todo não tem como você sair. Então, as contas todas chegam, mas você não tem nenhum tipo de entrada na empresa para pagar isso tudo, para sanear. E quem tinha um capital de giro conseguiu segurar, que foi o que eu fiz. Eu consegui segurar isso tudo, negociei aluguel, negociei bastante coisa para tentar passar aí o menos prejudicado possível, conseguindo pagar as contas, mas muitas pequenas microempresas não conseguiram segurar e acabaram fechando as portas, o que é muito triste e o que acaba dificultando bastante a retomada aí da nossa economia. Nós sabemos que era imprescindível ter essa medida, já que o mundo mostrou que a única maneira de se controlar a evolução muito rápida do coronavírus era através do isolamento social, e ninguém fica inventando roda, né? Então, se você percebe que a China fez dessa maneira, controlou o Japão, a Coreia, aí depois veio para a Itália, onde foi aquela tragédia, e eles só conseguiram segurar depois que foi feito esse controle, esse isolamento social. Não tem por que a gente ficar aqui tentando inventar outra maneira, já que mostrou aí pelo mundo que a única maneira seria o isolamento. Então, eu acredito que o governo tomou as atitudes aí impecavelmente, apesar de muitas reclamações de quererem retomar o comércio, mas não adianta retomar o comércio e você não ter nem funcionários para trabalhar se todo mundo pegar ao mesmo tempo. Então, isso é tudo muito complicado. Entendo a questão que as pessoas colocam do comércio, entendo também a questão do isolamento, e eu acho que isso não adianta ninguém procurar um culpado, né? Um culpado para colocar o problema que aconteceu. É um problema que veio, a gente vai ter que encarar, todo mundo vai ser prejudicado, não só o comércio, mas o próprio governo, porque o governo depende de verbas que são arrecadadas com o imposto que é gerado através da economia. Então, o governo é prejudicado, o comércio é prejudicado e a população principalmente. Mas era uma coisa que haveria de ser feito. Então, todos sairiam ali prejudicados de qualquer forma, mas com vida, que eu acho que no momento é o que mais importa para nós que estamos aqui no lado de que tomam decisões, né? O governo, o prefeito, como eu sou esposa do prefeito daqui de São Bernardo do Campo, então a preocupação que eu vejo, sou líder do PSDB, né? Líder do governo do PSDB, que é do Dória, então assim, eu vejo que a preocupação tanto do governador quanto do prefeito aqui de São Bernardo é a vida das pessoas. Independente da economia. A economia se resgata, a gente perde, vamos trabalhar tudo de novo para que a gente consiga recuperar isso de uma melhor forma possível, mas a vida é principal. Então, eu quero até deixar aqui a minha gratidão ao governo, João Dória, ao prefeito Orlando Morando, aos prefeitos e todos os governantes que tiveram
o cuidado com a vida da população em detrimento à economia. A economia a gente consegue, a vida a gente não recupera nunca mais. É verdade. Parabéns pelo trabalho, deputada. Nós falamos agora com a deputada Carla Morando, do PSDB. Muito obrigada pela sua participação. E sempre que tiver assuntos para nos atualizar, seja sempre bem-vinda com as suas entradas aqui para o Jornal da Rede Alesp. Obrigada. Obrigada, Priscila. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos da Rede Alesp, a todos os ouvintes e também os internautas. E eu queria fazer um apelo. Dá tempo? Claro, claro. Fica à vontade. Quero fazer aí um apelo a todas as pessoas que estiverem nos ouvindo para que elas tomem cuidado. O coronavírus não foi embora, ele está aí. A gente precisa se proteger. Então, faça somente o que for necessário, saia somente se for necessário. Procure ficar o maior tempo possível dentro da sua casa, porque é assim que a gente combate, não tem outra maneira. Hoje, nosso estado está bem equipado. Nós temos quase aí 8.800 leitos de UTI. A cidade aqui de São Bernardo do Campo, nós temos 29 leitos de UTI por cada 100 mil habitantes. É um número muito expressivo, tanto que a cidade ficou aí a segunda cidade mais equipada para atender as demandas aí do coronavírus, a segunda menos vulnerável do país. Né? Então, fique em casa, tome cuidado, a retomada deve ser feita, mas de uma maneira muito consciente e muito respeitosa, porque o coronavírus não sumiu. Então, saia de casa com a luva, com a máscara, dentro dos horários que são os do comércio, que é das 11 às 15, o do shopping, que é das 16 às 20, respeitando esses limites. E tomar muito cuidado em locais com aglomeração, distanciamento de 1,5 metro. Isso tudo é muito importante, porque a vida é muito mais importante do que você sair para fazer uma compra ou da economia. Muito obrigada a todos e um beijo. É isso aí.